Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Estamos no fim do ano, está chegando o tão esperado 2023, e assim, a cada virada de ano, sempre aparecem os falsos anticristos. O pessoal coloca aí, Jared, Macron, Trump, o Papa, né, o Papa Francisco e muitos outros. Sempre aparece, é normal, é comum, e aí o pessoal vai criando teorias, numerologias. Só que agora a gente está chegando num ano assim, muito polêmico, 2023, que pode acontecer de tudo que a gente não imagina. E também pode não acontecer nada. Mas uma coisa assim que de fato não só é muito comum, mas agora eu acredito que vai ser maior, é o tal do falso anticristo. Porque tem o verdadeiro, aquele que é da Bíblia. E hoje a gente vai descobrir no livro de Daniel o verdadeiro anticristo. Daniel falou mais de uma vez, mas a gente vai estudar hoje o capítulo 7 e nós vamos ver muita coisa para não ser enganado. Engano que vem desse pessoal todo aí, muita gente que cria inúmeras teorias, mas sem estudar, sem olhar ou dar crédito à palavra de Deus, ou aquilo que ela nos ensina. Esse vídeo é em forma de estudo, então já vou abrir a tela aqui para você. Então vamos lá, Daniel ele teve uma visão em que 4 animais bem diferentes, bem estranhos, surgiram do mar. Antes que alguém fique na dúvida, mar na Bíblia não está falando de todos os oceanos, de todo o planeta Terra. É específico, é o mar Mediterrâneo. Toda vez que a Bíblia vai citar outro mar, ela fala o nome. Mas quando ela diz apenas esta palavra mar, está se referindo ao Mediterrâneo. Ah, mas aonde que diz isso? Não está na Bíblia, não está escrito que é o Mediterrâneo. Bom, eu estou falando de uma tradição dos tempos bíblicos. Então, mar, quando a gente vê, por exemplo, Apocalipse, o mar já não existe. Está falando do Mediterrâneo. É isso. Alguém pode falar assim, mas mar não representa as nações? Depende do texto. Quando isso acontece, a Bíblia própria já dá a interpretação. Mas tudo bem, suponhamos que seja a nação, né, ou as nações, mas a gente vê aqui, aliás, Daniel viu esses 4 animais. Então, o primeiro vocês estão vendo aí, eu não vou ficar lendo o texto, só mais para frente, mas é um leão com asas de águia, é bem específico isso. Bom, vamos para o próximo, aí tem um urso e na sua boca 3 costelas. Então é para ele devorar muita carne. Após isso, o terceiro animal, um leopardo de 4 cabeças e com asas de aves. Diferente do primeiro animal, o leão ele tinha asas de águia. Agora aqui são várias aves. Então, o leopardo, assim, ele tem 4 cabeças e as asas dele é diferente das asas do primeiro animal do leão. Ok, 3 animais, a gente vai ver já já a interpretação dessa visão. E por fim, o 4º animal, feio, né? Terrível. Mas eu coloquei aqui na tela para a gente entender que é exatamente essa aparência medonha que Daniel viu. Claro que essas figuras que eu estou usando aqui são apenas ilustrativas. A visão de Daniel pode ter sido mais terrível, mas vamos ler agora o texto. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte. Espantoso, dá medo. O qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então, assim, uma das maiores ou a principal característica desse 4º animal, 10 chifres. Guarde bem essa informação. Continuando, estando eu a observar os chifres, quantos mesmo? 10. Eis que entre eles subiu outro pequeno. Então era 10 chifres, agora surge um outro
menor, pequeno. Então, 10 mais 1, 11 chifres no total. Guarde esses números para você entender de forma correta e não cair nessas ciladas que sempre aparecem por aí. Então, vamos lá. Subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então, era 10, aí surgiu mais um, 11, só que os 3 primeiros desses 10 foram arrancados. Então, se a gente fazer a conta, né, 10 menos 3 ficou 7, 7 mais 1, 8. 8, oitavo rei, você já ouviu alguma coisa assim? Bom, vamos continuar, porque hoje a gente está só em Daniel. E eis que nestes chifres haviam olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Ok? Então, assim, esse chifre era diferente. Ele tinha olhos parecido com os olhos humanos e a boca que falava com insolência. Falava muita coisa, falava blasfêmia, falava contra Deus. A gente não vai ler todo o texto, mas depois você vê Daniel 7 inteirinho. Aqui é só para ajudar a compreender como que é o anticristo bíblico através do livro de Daniel. Todos os profetas falaram do anticristo e possivelmente eu devo fazer vídeos alertando sobre isso também, mostrando as verdadeiras características e não essas numerologias que o pessoal inventa bastante aí. Então, até aqui ficou fácil. Por que rosto de homem, ou melhor, olhos e boca, né? Porque o anticristo, ele é um ser diferente, mas ele também é chamado de homem. Ele virá com essa aparência. Bom, prosseguindo. E também, aqui deixa o versículo anterior, o 19, o Daniel, ele perguntou, ele queria saber a respeito do quarto animal, que era diferente, era espantoso, e aí ele continua dizendo assim, né, no versículo 20, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu. Então era 10 mais um que subiu, ok, né? Diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Bom, a única diferença aqui é que o chifre começa pequeno, é menor do que os 10. Só que agora ele começa a crescer, ele arranca os 3 primeiros e ele fica até mais robusto. Então, como você pode observar nessa figura, olha só o tamanho que ficou esse chifre diante dos outros, mais robusto. Então, o Daniel queria entender isso, o que significava, certo? Então, nós temos a informação, era um monstro feio, né, diferente dos outros, ele tinha 10 chifres, dos 10 surgiu mais um, então o 11º, ele era menor, só que de repente ele vai crescendo, ele arranca os 3 primeiros e se torna mais robusto, ele se destaca. Aqui já tem uma grande informação de que o anticristo ele vai começar pequeno. Por isso que não é o Trump, por isso que não é o Papa, o Macron, nenhum desses. Esses são falsos anticristos. E aí vamos agora à interpretação que o anjo falou, ou melhor, ele contou certinho para o Daniel quem eram esses animais. Então, estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Os 3 primeiros eu nem li o texto, por quê? Porque são reinos anteriores ao anticristo. Mas assim, na teologia cristã tradicional, até mesmo os judeus eles aceitam isso, seria o seguinte, os 4 impérios, né? O leão aqui com a asa de águia é o Império Babilônico, até porque na cidade da Babilônia tinha muitos desses leões desenhados, né? Então seria esse Babilônia, aí o urso seria a Grécia, ou melhor, a Pérsia, perdão, depois o leopardo de 4 cabeças, a Grécia, e por fim, esse último aqui, Roma. Só que veja o que o anjo falou para o Daniel. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. O
Que império que o Daniel estava aqui? O babilônico. Então a Babilônia aqui está fora na visão, porque são impérios que vêm depois. Não era assim, ó, incluindo o império que você está, o babilônico. Não, é depois disso. Então, o correto é o seguinte: este leão aqui, ele é a Pérsia, o urso, a Grécia, o leopardo, Roma, e aí depois, por último, este animal aqui, o turco otomano. É claro que muita gente vai falar que eu sou louco, porque a teologia sempre disse da forma que eu expliquei. Mas se a gente olhar, observar bem o que a Bíblia está falando, ela é mais importante do que uma visão teológica de séculos. A gente vai perceber que é depois, então isso se encaixa de forma mais correta. O turco otomano vale lembrar de que é um império que veio, que surgiu de Roma, sim, mas com uma nova religião, a religião do deserto, que hoje nós conhecemos como o islamismo. E assim, o turco otomano foi terrível e, ao que tudo indica, ele vai voltar. Mas vamos por parte aqui, vamos continuar. Então ele me disse, o quarto animal será um quarto reino da terra, que esse que é o que importa, a gente está falando do anticristo, então quarto animal, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Peraí, então se o quarto animal não é Roma e é o turco otomano, diz que 10 reis vão se levantar daquele reino. Tem uma visão muito comum que seria o Vaticano e através dele 10 papas se levantaram. Não, mas aqui é reino mesmo. Vamos continuar? Olha, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Isso não se encaixa com a história de Roma, com o papado, com o Vaticano, não se encaixa. Embora muita gente tenta dar um jeitinho aqui, mas por que não se encaixa? Porque aqui está falando de povos, de nações. E assim, as 3 primeiras nações vão ser conquistadas. Gente, aqui é guerra, aqui é batalha. É isso. O abater poderia, né, no entendimento da língua portuguesa, poderia sim ser substituir, mas no idioma bíblico é no sentido de batalha mesmo, vai ser arrancado, vai ser destruído. Então, vamos ler de novo? Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, do turco otomano. Como que isso seria possível então? Uma palavra muito simples: religião, islamismo, os muçulmanos. É até interessante que os turco-otomanos, eles não são árabes, eles são os antigos romanos, só que com a religião árabe. Então, assim, eles têm muitas alianças. Se você pegar hoje o atual líder da Turquia, o Erdogan, veja as declarações recentes, inclusive, a respeito de Israel. O que ele pensa sobre isso? E existem nações desta mesma religião que estão com ele, que concordam, que têm o mesmo pensamento. Então a gente tem que entender e construir a profecia aqui de maneira correta, mais abrangente. O Vaticano aqui não tem esse poder todo que Daniel teve nessa visão. Olha só, então vamos continuar. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, diferente, e abaterá a 3 reis. Então, assim, anticristo, para a gente entender, segundo só essa profecia aqui de Daniel, ele vai ser um rei, um imperador, um governador, e ele vai destruir 3 nações. Ele vai fazer daquele grupo
né, daquelas nações que têm a mesma religião, se tornar uma só. É como se a gente pegasse, vamos supor, né, só um exemplo, que o Brasil guerreasse aqui com o Paraguai, com a Argentina e também com o Peru. Três nações. E aí, a partir o Brasil venceu, aí ele fala, a partir de agora a Argentina, o Peru, e qual que foi o outro que eu falei mesmo? O Paraguai não são mais países, agora eles fazem parte do Brasil. Bom, vocês já viram isso acontecer ao longo da história, União Soviética, os impérios lá da China, né? Pois é, então é isso que está dizendo que vai acontecer aqui, o anticristo. Mas a referência é o mar Mediterrâneo. No caso aqui, Estados Unidos e muitas outras nações estão fora do contexto. Agora, se você pegar a Turquia, se você pegar os países que estão em volta de Israel, aí você consegue construir, entender essa profecia melhor. Toda a profecia bíblica é sempre naquele pedaço, é sempre os países que estão próximos, aqueles que envolvem a nação de Israel. Então, assim, ele vai abater os três reis. Vamos continuar? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. A lei aqui é a Torá. Ele vai mudar isso, ele vai magoar. Né? Quem são assim esse povo, né, os santos do Altíssimo? É a igreja, tá? Qual igreja? Veja só que aqui é o povo de Deus, né, do qual a igreja surgiu deles. Mas esse é um outro assunto, deixa para lá. Então vamos colocar de uma maneira geral aqui o povo de Deus. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso aí o que é mesmo? 3 anos e meio, que é o tempo que o anticristo vai governar, reinar sobre a terra. Quem se opor a ele nesse período de 3 anos e meio não terá sucesso, ou seja, vai fracassar, né? Ele vai fazer coisas, tanto é que nós não lemos aqui, mas esse chifre maior, que era o menor, de repente ficou mais robusto, ele fazia guerra contra os santos do Altíssimo e prevalecia. Então este é o anticristo, essas são as características que a gente está vendo só em Daniel 10. Eu não sei exatamente o que vai acontecer em 2023, se é que vai acontecer alguma coisa, não estou preocupado com isso. O que a gente tem que fazer é obedecer a palavra, e aí nós estaremos seguros. O mais importante é fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele quer, e aí Ele vai cuidar de nós, vai nos abençoar, mesmo em tempos difíceis. Mas assim, é muito possível aparecer mais um falso anticristo, talvez um líder da nova ordem mundial. Mas eu repito, esse não vai ser o anticristo. Podem colocar o Macron como líder, ou o Papa, ou até o genro do Trump, o Jared. Mas eles não são anticristos. O verdadeiro, ele tem essa característica, ele é um conquistador, ele é um rei, um imperador. E ele vai abater 3 nações, vai fazer as 3 virar uma só. Tem alguém assim hoje? Olha, até o momento, não. Então, assim, se você ouvir especulações, não perca tempo com isso, vai direto na palavra, tá certo? No demais, dedo no like, isso me ajuda bastante. Se inscreva no canal, se caso você ainda não é inscrito, caiu de paraquedas aqui, nós falamos de escatologia, fim dos tempos, mistérios bíblicos, anjos, seres celestiais, tudo de acordo com a palavra e principalmente no idioma bíblico. Deixa um comentário, você acha que vai acontecer alguma coisa em 2023? Me diga aí. Agora, muito cuidado, que essas especulações antibíblicas não vão levar a lugar nenhum, a não ser as pessoas ficarem tristes, preocupadas, abatidas. Bom, é isso. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.